Cartas de Paulo de Tarso, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Mensagem presente no livro Vinha de Luz, editora FEB, capítulo 158. O versículo: Eis que vos dou a conhecer um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Mensagem intitulada Transformação. Refere-se o apóstolo dos gentios a uma das mais belas realidades da vida espiritual. Nos problemas da morte, as escolas cristãs, trabalhadas pelas cogitações teológicas de todos os tempos, erigiram teorias diversas, definindo a situação da criatura após o desprendimento carnal. É justo que semelhante situação seja a mais diversificada possível. Ninguém penetra o círculo da vida terrena em processos absolutamente uniformes, como não existem fenômenos de desencarnação com analogia integral. Cada alma possui a sua porta de entrada e saída, conforme as conquistas próprias. Fala-se demasiadamente em zonas purgatoriais, em trevas exteriores, em regiões de sono psíquico. Tudo isso efetivamente existe em plano grandioso e sublime, que, por enquanto, transcende o limitado entendimento humano. Todos os que se abeberam, ou seja, instruíram-se nas fontes puras da verdade, como Cristo, devem guardar sempre o otimismo e a confiança. Nem todos dormiremos, diz Paulo. Isto significa que nem todas as criaturas caminharão às tontas nas regiões mentais da semi-consciência. Nem todas serão arrebatadas a esferas purgatoriais. E ainda que tais ocorrências sucedessem, ouçamos ainda o abnegado amigo do Evangelho, quando nos assevera: mas todos seremos transformados. Paulo não promete sofrimento inesgotável, nem repouso sem fim. Promete transformação. Ninguém parte ao chamado da vida eterna, senão para transformar-se. Morte do corpo é crescimento espiritual. O túmulo numa esfera é o berço em outra. E como a função da vida é renovar para a perfeição, transformemo-nos para o bem desde hoje. Breve comentário. Ainda mantendo-se no tema do versículo da carta aos Coríntios, esse é um tema extremamente complexo e que sempre levou a todos a se questionarem de onde eu venho e para onde eu vou. E todos ficam se perguntando como será do outro lado, o que farei do outro lado, como chegarei do outro lado da vida,
Os espíritas estudam, releem a coletânea A Vida no Mundo Maior, intitulada e normalmente chamada de Coleção de André Luiz. Mas muitos carecem ainda de perceber que o processo é muito individual, muito seletivo. Não vão existir 2 ou 3 criaturas desencarnando exatamente iguais, porque cada uma adentra a experiência física com o seu próprio desenvolvimento já executado em outros momentos. Então não existem 2 espíritos exatamente iguais, como não necessariamente vão existir 2 espíritos buscando exatamente as mesmas experiências e executando essas mesmas experiências de formas iguais. Não existe. É um processo muito individual. Mas o versículo é bem intrigante. Eis que vos dou a conhecer um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, como já percebemos, já mais do que compreendemos isso, a percepção da vida após a morte era de todas as culturas. Todas as culturas do planeta compreendiam e percebiam a vida após a morte. Pouquíssimos, diria que seria mais constante uma ocorrência, uma recorrência de tal linha de pensamento atualmente no Ocidente do que a realidade que sempre ecoou em todos os povoamentos da Terra. Então, Paulo já estava se dirigindo, pelo que leva a entender, no versículo e nos versículos anteriores, que ele estava explicando as questões, o que se sucede após a morte do corpo físico. E ele deixa claro, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então a transformação da nossa consciência é a única certeza. Senão nós não vamos confiar no projeto e no programa divino. Ou você tem uma boa relação com Deus ou não tem. Não que Deus aguarde uma relação nossa extremamente profunda, extremamente maravilhosa. Ele sabe que isso ocorrerá. Ele tem certeza absoluta. Quem tem dificuldade de perceber essa ligação e perceber que essa ligação vai se transformar e vai se tornar cada vez mais profunda somos nós mesmos. Não percebemos que estamos caminhando para Deus, que estamos basicamente orbitando um grande sol, uma grande luz, uma grande estrela ao centro e estamos pouco a pouco seguindo para esse centro. Ainda estamos em raios distantes, percebemos a luz com dificuldade. Mesmo aquela luz que nos mantém aqui, que nos mantém exatamente condicionados a nos desenvolvermos espiritualmente, não percebemos ela com clareza. Mas faz parte da transformação. Então, com relação a essa questão, inúmeros foram os teóricos, inúmeras escolas cristãs tentaram elaborar, infinitas cogitações, ou seja, uma série de princípios lógicos para tentar criar alguma teoria diferente sobre o que aconteceria com a criatura. Das mais estapafúrdias, das mais perversas, demonstrando o grau de perversidade, muito mais perversidade e aniquilação total das nossas consciências com relação ao amor e à sabedoria, a ponto de cogitar que Deus nos puniria em condições absurdas e que Deus nos puniria, ponto. E que ainda surgiriam punições eternas. Pior ainda. Então, realmente, o nosso psiquismo, ele ainda é muito pobre em amor. Não compreendemos a lei de justiça, amor e caridade. Porque a gente não sabe amar e muito menos temos o sentimento da caridade desenvolvido em nós mesmos. Então é natural que assim estejamos reagindo, percebendo situações de maneira um tanto quanto desconcertante.
Mas Emmanuel ainda dilata o pensamento para a gente, dizendo: olha, é justo sim que semelhante situação de ter diferentes teorias seja a mais diversificada possível. Ninguém penetra o círculo da vida terrena em processos absolutamente uniformes. Ou seja, não chegamos aqui à Terra em condições perfeitamente uniformes. Todos esses espíritos possuem o mesmo tempo, desde a sua criação até agora. Se é que se dá para questionar ou falar em termos de unidade de tempo. Mas, compreendendo, nem todos foram criados ao mesmo tempo. Assim, para melhor esclarecer essa diferença do tempo de criação. E muito menos cada um trilhou caminhos diferentes. Então tiveram espíritos que foram um pouco mais flexíveis, outros foram um pouco mais persistentes, outros resolveram fazer um teste de tentativa e erro, de gerar felicidade de formas totalmente desastrosas. Mas cada um retorna de uma forma diferente, porque nossas consciências são diferentes. O nosso mundo íntimo, como nós pensamos, como nós sentimos a vida, aquilo que chamamos de consciência, é diferente. E cada consciência vai eleger um gênero de reencarnação, um gênero de tarefa completamente diferente. Então, certamente, estamos sim em uma condição não uniforme quando chegamos. Então, Emmanuel já deixa isso claro. Ninguém penetra o círculo da vida terrena em processo absolutamente uniforme. Como não existem fenômenos de desencarnação com analogia integral. Então queremos compreender e simplificar tudo. Esse é um dos problemas do nosso século. Se queremos entender a matéria, você quer reduzir a átomos, concluir numa tabela periódica de X elementos, que podem aumentar, mas enfim, que seja X elementos tabulados, e entender o mínimo para entender o máximo. Só que com relação ao espírito, por ele não ser matéria, isso não é possível. Cada unidade divina, cada uma dessa unidade divina da criação divina, ela é diferente. Então, igualmente, não vai haver uma desencarnação totalmente igual a outra. Poxa, eu li no livro que teve uma desencarnação assim assado de fulano, que Beltrano desencarnou assim. Eu li também no Nosso Lar que quando ele desencarnou ele perdeu consciência assim assado. Puxa vida, eu vi Paulo Estevam estava, no livro Paulo Estevam, Saulo de Tarso ao desencarnar, estava sobrevoando as comunidades, viu todos e tal, depois foi ter com Cristo. Ao contrário, o Cristo foi ter com ele, né? Ele não pode ir até o Cristo, mas o Cristo, de novo, apaga as luzes para recebê-lo. Então, não é exatamente igual. Isso depende do que nós fazemos aqui. O quanto que nos desafiamos e nos superamos realmente nos potenciais de amor e sabedoria. Então, cada alma possui a sua porta de entrada e saída, conforme as conquistas próprias. Cada alma possui a sua porta de entrada e saída. Não tem nada a ver com um portão, o portal da vida. Não, o portal da vida está em você mesmo. Você está deixando o uniforme de trabalho e retornando para a sua manipulação tradicional, que sempre executou, somente do seu perispírito, que é o seu dosímetro, que está sempre identificando, recebendo todas as reações, todas as irradiações do seu pensamento, do seu sentimento. O seu perispírito capta tudo, percebe tudo. Da mesma maneira que você recebe imagens por ele, você arremessa imagens por ele. Então ele é um meio físico, ele é um meio realmente semimaterial. E essa é a porta. Essa é a porta de entrada e saída. Não tem outra. Então, ele deixa claro, conforme as conquistas próprias. Então, o que você conquistou na encarnação? Precisamos sempre nos questionar. O que eu estou fazendo? Que realmente são resultados
importantíssimos que eu posso alocar na minha alma e falar: puxa vida, eu tolerei mais. Puxa vida, eu socorri mais. Puxa vida, eu consegui produzir um bem maior do que eu produzia 10 anos atrás. Nossa, eu consegui suportar uma ofensa e perdoar, compreender o motivo da ofensa, perdoar de uma forma muito mais magnânima do que eu conseguia há 20 anos atrás. Isso são conquistas. Isso são conquistas. Ah, mas essa daqui eu não consegui perdoar. Essa foi grave demais. Então, retrocedeu. Resolveu descer a montanha, em vez de continuar subindo para o pico. Quanto mais alto, mais desafiador. Então, com certeza, precisamos nos perceber, porque as nossas conquistas próprias referem-se ao que nós planejamos, ao gênero de luta que queremos vencer. Se a gente quer vencer o egoísmo, nos serão planejados caminhos para vencer o egoísmo. Se queremos vencer mais fortemente o orgulho, surgirão situações para vencermos o orgulho. Haverá esse planejamento, esse gênero. Ah, mas eu não acredito nisso porque eu acho que a vida ela se auto-organiza caoticamente, automaticamente. Então você acredita que jogando um celular antigo, do topo de uma escada, ela chega no final, um super smartphone. Não é isso que acontece. Tudo é trabalho, tudo é conquista, individual de cada alma. Então fala-se demasiadamente em zonas purgatoriais, em trevas exteriores, em regiões de sono psíquico. E Emmanuel conclui, sim, tudo isso efetivamente existe. Em plano glorioso, grandioso e sublime. Grandioso e sublime. Nós não entendemos a sublimidade nem a grandiosidade de tais situações. Essas zonas purgatoriais, elas existem porque esses espíritos não conseguem se perdoar. Não têm capacidade de perdoar terceiros quando observam-se e analisam-se desempenhando mal as suas consciências, resolvem se automutilar, resolvem se maltratar. Não foi Deus que jogou ninguém lá. Esse é um sentimento de 1000 anos atrás. Estamos no século XXI, 2022. Temos que abandonar os princípios que são geralmente escravizadores. E a nossa mente nos escraviza. Criamos um conceito errado. Ah, Deus está me punindo. E você acredita fielmente que Deus está te punindo, enquanto que é você mesmo que está se punindo. Você mesmo não sabe se perdoar. Você mesmo não sabe mudar as suas estações psíquicas. Não sabe orar a Deus e pedir: Senhor, errei profundamente. Onde eu estava que eu fui fazer isso? Mas eu vou me transformar. Isso não vai ficar assim. Eu vou dar a volta por cima. Porque é isso que Deus aguarda de nós. Então temos que parar de buscar situações de maior complexidade à toa. Não há necessidade de ficar se auto-chicoteando. Mas se você insistir muito e você quiser vibrar na frequência de se auto-chicotear, se auto-imolar, não tem problema. Vamos separar locais para isso. Você quer ficar fazendo isso? Boa sorte, não tem problema. Em trevas exteriores. O que significa em trevas exteriores? A pessoa zangou, está zangada, quer bater, mas não tem mais corpo. Quer destruir, mas não tem mais mão. Quer acorrentar e chicotear, mas não tem nem corrente nem chicote. Então as trevas exteriores são como nós emitimos os nossos pensamentos. Se eles são adoecidos e deturpados, fique tranquilo, haverá local para isso. A maioria fica com medo: ah, puxa vida, eu não quero A maioria dos espíritas, né, que já estudaram bastante, tiveram contatos que essas regiões realmente existem, a maioria fica se perguntando: puxa vida, eu não quero ir, né? Eu não quero ir para certo lugar, né? Um lugar que eu não quero falar o nome. E a pessoa fica naquela: não quero, poxa, uma coisa muito ruim, uma região de sofrimento. Mas o problema é que ela não percebe em que frequência que ela vibra quando alguma coisa lhe acontece.
Então, se você desencarnar zangado com alguém, e você que desencarnar, geralmente quando alguém te faz algum agravo, você manifesta sentimentos de ódio, de repúdio, de querer ver o outro sofrer, de querer destruir coisas. Fique tranquilo, vai existir um local para isso, onde você vai poder empreender as suas trevas exteriores. Essas trevas exteriores não são criações divinas para que você possa se manifestar e sofrer com elas. Não, elas estão em você. Você assim se manifesta. E quanto antes você perceber o poder que você tem de manipular as semimatérias com o seu pensamento, criar situações com a sua consciência adoecida, com o seu coração adoecido, mais rapidamente você vai se levantar. O que Deus deixa? Deus deixa um pouquinho, a gente conviver um pouquinho com a nossa verdade. Essas são as trevas exteriores que vamos observar. Ah, não, mas eu não tenho essa intenção de fazer mal a ninguém. Alguém pode me fazer mal, eu posso ficar triste e tal, mas eu vou reagir e não vou ficar mal. Então você não vai para essas regiões se você não está vibrando nessa frequência. Está vibrando na frequência do amor e falando, puxa, a vida fulano me maltratou, me deu 3 tiros, cortou um braço meu fora, mas poxa, ele é a pessoa adoecida, está com o coração adoecido. Ele está prisioneiro ao vírus do mal. Ele está doente. Ainda não compreendeu o que o Cristo veio trazer à Terra. O caminho de nos libertarmos de nós mesmos. Então, temos que compreender. Em regiões de sono psíquico, muitos comentam sobre isso. Puxa, a vida eu li no livro que o espírito ele desencarna e ele não fica exatamente dormindo. Eu li naquela obra, sabe? Ele fica revisitando minuto a minuto da encarnação. Há um flashback. Ele vai revisitar minuto a minuto de tudo que ele fez naquela encarnação. Para ele se reconhecer e admitir, caramba, eu não preciso vir exatamente uma outra encarnação exatamente igual a essa. Agora deixa eu estudar o filme da minha vida. É esse o sono psíquico. Então, todas as vezes que nós não nos reconhecemos, não percebemos que agimos mal, não nos arrependemos, puxa vida, e a maioria não se arrepende. Não, briguei com fulano, sabe por quê? Porque fulano está errado e eu estou certo. Ah, entendi. Você está certo e ele está errado? Você quer tratar o seu futuro entre certo e errado? Não tem problema. Quando você desencarnar, eu vou botar para você ver a situação de novo. Porque eu acho que você esqueceu. Quando você revisitar essa situação, o que você vai descobrir? Não é que é mesmo que eu que estava errado? Eu que não fui tolerante? Eu que não fui compreensivo com as imperfeições dele? Muito menos com as minhas? Eu que não soube perdoar? Eu que não soube botar panos quentes e falar... Pois é, o erro é meu, me perdoe, eu vou melhorar. E produzir um bem em cima. Ah, não consegue fazer isso não? Ainda está com dificuldade? Não tem problema. Você está vibrando na frequência de quem precisa de um sono psíquico em regiões onde você vai desencarnar e vai revisitar todo o período da sua encarnação. Ah, mas tem espíritos que desencarnam e acreditam que eles vão aguardar o juízo final e ficam dormindo. Sim, claro. Mas você não sabe com que fica sonhando. O espírito não para nunca. Ele pode ter a sensação de sono, sensação daquele torpor, mas ele vai estar revisitando. Tudo na criação divina e na orientação divina é para gerar um resultado positivo. Se nós olhamos zonas purgatoriais e não enxergamos o resultado positivo, o problema é nosso. Nós que não estamos percebendo. Se nós não percebemos que essas trevas exteriores que estão lá adensadas e emanadas pelas nossas consciências adoecidas, e que aquilo não é o suficientemente educativo, a culpa não é da natureza psíquica adoecida que ainda estamos. A culpa é essencialmente da nossa consciência que não quer evoluir. Porque se ela quisesse evoluir, ela consegue enxergar em qualquer situação, em qualquer momento, que Deus nos fornece tudo para nos desenvolvermos. Inclusive percebermos
o tamanho do fundo do buraco em que nos enfiamos, e em inúmeras vezes. Então tudo sim, tudo isso efetivamente existe, em plano grandioso e sublime. Essa é a grandiosidade, essa é a sublimidade, porque realmente a criação nossa é para nos percebermos. Olha só, você ficou vibrando tanto no ódio, nem você consegue mais se despir dessas vibrações de ódio. Você ficou num presídio psíquico manifestado pelas suas emanações do seu pensamento, dos seus sentimentos. Então, tudo isso efetivamente existe em plano grandioso e sublime, que por enquanto transcende o limitado entendimento humano. A gente não consegue compreender o quanto isso é valoroso e importante na escala de dezenas de milhares de encarnações. Então todos os que instruíram-se nas fontes puras da verdade, com o Cristo, devem guardar sempre o otimismo e a confiança. Sempre o otimismo e a confiança. Por quê? Porque você está estudando para não cair mais. Você agora está treinando para não se perder mais. Você agora está caminhando mais conscientemente e não ao sabor das marés, como pedra que vai rolando rio abaixo. Ora bate numa quina, bate em outra, você não sabe o que está acontecendo. Não, agora você sabe. Eu sou um espírito imortal. Não vou morrer nunca. Nunca vou deixar de existir. Desde que Deus me criou, eu estou em processo de desenvolvimento. Eu estou em processo de transformação. Só que você só transforma alguma coisa conscientemente quando você sente necessidade. Se você não sentir necessidade alguma, você não se transforma. É o momento que nós estamos. Se alguém não te empurrar para frente, você não vai. Se alguém não te estimular, você não prossegue. Agora, quem já começou a encontrar, está em contato com essas verdades do Cristo, a pureza que ele ensinou para todos nós sobre como se aproximar e caminhar para Deus, pedir, buscar e bater. Vou pedir o quê? Sucesso, riqueza, poder material. Se você é um espírito imortal, você vai querer pedir coisas que são ligadas à espiritualidade, à sua consciência, à sua forma psíquica de perceber a vida, à sua forma de sentir Deus e sentir a todos. Então você vai pedir formas de transformar o que você acha que já não está bom. Olha, esse nível de egoísmo que eu estou, está insuportável, Senhor, me ajuda. Com esse nível de egoísmo que eu estou, toda vez que eu reencarno eu faço um monte de bobagem. Não quero saber de ninguém, não consigo entender a grandeza divina que a tudo nos ampara e nos socorre, fazendo com que o sol brilhe sobre justos e injustos, ignorantes e sábios. É exatamente isso que nós temos que começar a compreender. A geratriz do problema. A geratriz do problema são os nossos vícios, os nossos mau hábitos. Não são simplesmente vícios com relação a questões físicas. Comida, bebida, nada disso. São vícios psíquicos. Criamos ideias deletérias, ideias equivocadas, nos agarramos a ela e dizemos que é a nossa identidade. E estamos, por vezes, dezenas de encarnações com esse mesmo ideal e nunca seguindo o ideal do Cristo. Então temos que pedir, Senhor, preciso me libertar desses pensamentos fixos, dessas ideias contraditórias que eu criei. Esses ideais que eu criei. Não foi Deus, não foi ninguém. Somos livres para obrar. Esse é o problema. Seria muito mais fácil se não tivéssemos liberdade nenhuma. Então, temos que pedir novos caminhos. Senhor, como me ajuda a construir destinos em que eu consiga me transformar? Eu tenho um orgulho danado, uma vaidade danada, um egoísmo adoecido. Até eu, às vezes, fico sofrendo quando estou próximos de corações que eu amo e eu percebo que eu sou egoísta com eles. E eu percebo que eu sou orgulhoso com eles. Então pede novos caminhos.
e Deus irá brindar. Só que Jesus sempre te chama para caminhar onde não queremos andar. Entendi o que eu pedi, mas o que é buscar? Buscar aprender como produzir o bem. Como faz esse negócio de bem? Eu não sei fazer o bem. Eu falo com alguém e eu achei que eu falei bem. E a pessoa depois fala, você me ofendeu, você me maltratou. Eu faço tal coisa pensando que o resultado vai ser uma coisa boa e deu ruim. Não foi a minha intenção. Mas será que você observou e analisou com preocupação como se produz um bem? Temos que aprender essa habilidade. É uma habilidade da alma. A habilidade da alma está sempre preocupada com o outro, sempre tentando descobrir meios de ajudar o outro, ou outros, ou outras, enfim, não importa. Mas o que é o bater a porta? É quando você vai pedir tarefa. Deus, eu quero cumprir essa tarefa. Mas quando você pede trabalho em algum lugar, para pintar uma parede, você não escolhe como você vai pintar a parede. Você vai ter que pintar como estão te pedindo para pintar. Se pedindo para você alterar uma estrutura de um terreno, você não pode chegar lá e achar que o terreno é seu e começar a alterar por gosto próprio. Então, quando estamos realmente trabalhando na casa do Pai para o Pai, só o que importa é a vontade do Pai. E você vai ficar preocupado, o que Deus deve estar querendo de mim? Ele vai querer que eu ame ao próximo, faça o melhor para o próximo, me desvele por todos, consiga alavancar aquele ali, fazer com que o outro ali goste mais do trabalho do que ele não está gostando. O outro está triste porque está com dificuldade, eu vou lá, ajudo naquela dificuldade e tudo se resolve. Você começa a se preocupar como Deus aguarda que você interaja um para com os outros, porque foi exatamente isso que o Cristo falou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então não é soberba do Cristo. É o contrário. Ele está falando, olha só. Você vai me pedir, eu vou te ajudar a planejar suas encarnações, a bolar planos que vai fazer você sair do buraco que você está. Você ama o buraco onde você se enfiou. Você caiu num buraco e você ficou lá. Tentou subir, não conseguiu. Tentou a segunda vez, não conseguiu. E você passou até, botar flores no buraco, botar quadros. E adorou ficar no buraco. Mas sem boa vontade, coragem, você não vai sair do buraco. Mas Deus, o Cristo então vai me tirar do buraco das minhas aflições internas. Não vai. Ele vai jogar uma escada, ele vai jogar uma corda, uma picareta, uma bota especial com gancho e vai falar, força, meu amigo. Agora sobe. Sobe. Vamos lá, você vai conseguir. Então, quem terá que desconstruir o orgulho, desconstruir a vaidade, desconstruir o egoísmo que nós construímos somos nós mesmos. Da mesma maneira que Deus nos orienta através da palavra do Cristo, deixando bem claro, tudo que fazes aos pequeninos da terra é a mim que estareis fazendo. Então, tudo que você constrói de bondade, de amor para com o próximo, é para você mesmo. Você vai vibrar em outras frequências, vai vibrar nas frequências do amor. Então, nem todos dormiremos. O que quer dizer isso? Algumas traduções está escrito assim, nem todos morreremos. O que ele está querendo dizer que nem todos dormiremos? Diz Paulo. Isto significa que nem todas as criaturas caminharão às tontas, nas regiões mentais da semi-inconsciência. Nem todas serão arrebatadas às esferas purgatoriais. Ainda que tais ocorrências sucedessem, ouçamos ainda o abnegado amigo do Evangelho, quando nos assevera, mas todos seremos transformados. Então, mesmo naquela época, Paulo já estava avisando ao povo hebreu, já estava avisando aos judeus e aos cristãos ali iniciados que queriam perceber e absorver esses ensinamentos. Caramba, quando eu deixar o corpo físico, não é que eu vou para essas regiões de tormento, não é que eu vou para a região de sofrimento. Eu vou exatamente como eu estou. Então, quem veio a confirmar isso tudo, através da mediunidade de Chico Xavier, foi
o irmão André Luiz, por exemplo, narrando a estrutura de Nosso Lar, que é uma cidade precária. Não é uma cidade iluminada, não, de espíritos extremamente puros. Não é isso. É uma cidade que fica às cercanias do Rio de Janeiro, Nosso Lar. Onde você desencarna. Você foi para uma região purgatorial? Não, você foi para Nosso Lar. Você foi para uma região de sofrimento? Não, fui para tal lugar. Você ficou dormindo? Não, não fiquei. Agora, observamos que Nosso Lar, ninguém fica parado. O que é comum é o trabalho. 8 horas de trabalho por dia. Ou seja, ele está deixando bem claro. Atenção vocês quando acabam de ler o livro Nosso Lar. Ainda somos altamente indisciplinados. Uma hora queremos trabalhar, outra hora não queremos mais não. Cuidado. E isso refere-se à alma para com ela mesma. Por vezes você tem que trabalhar a paciência. Você fala, esse nível de paciência tá bom. Eu posso viver com esse nível de paciência. Tiro minha paciência. Maltratou minha paciência. Eu tolero com muita dificuldade, mas vou tolerar. Isso não é suficiente. Isso não é progredir. Isso é estacionar. Então sim, nem todos dormiremos, como Paulo nos explica. Nem todos caminharão por aí as tontas, perdidos. Onde é que eu estou? Para onde eu fui? Nossa, eu perdi o meu pensamento contínuo. Não sei o que aconteceu. Eu perdi, estou sem noção de tempo. Esse é o grau de materialidade que você está vivendo. Se você acredita que você é esse corpo físico, se você acredita com total consciência que você é isso mesmo, quando você desencarnar, você vai continuar pensando assim. Então, essas regiões mentais da semi-inconsciência, o que ele está querendo dizer com isso? A pessoa não sabe de onde veio, para onde foi, a pessoa não tem o hábito da prece, não tem rotinas de prece. Quem tem rotina de prece vai desencarnar e vai fazer prece. Porque para ele estar um dia encarnado ou estar um dia desencarnado é a mesma coisa. Ele precisa de aurir forças, aurir recursos sofisticados que ele não tem. Ele se reconhece que precisa sempre de ajuda. Sempre reestruturar o pensamento. Sempre reestruturar as próprias emoções, os próprios sentimentos. Mas eu me zanguei com o Beltrano, com o Ciclano, não quis nem fazer prece. Fiquei muito perturbado. Eu não estava bem o suficiente para fazer prece. Mas é justamente nessa hora que você mais precisa da prece. Vai dar um dia orgulhoso? Não posso mostrar minha consciência para a espiritualidade superior que eu estou orgulhoso. Como assim? Você é transparente para eles. Não tem uma decisão que você não vai tomar aqui na Terra que ele já não sabe o que você vai tomar antes. É como olhar uma criança que acabou de mexer com a vela e começou a riscar um fósforo, você tem certeza que ela vai se queimar. Não tem uma escolha que nós vamos fazer. Corações que não amam. Indumentárias psíquicas que não possuem sabedoria, que nós vamos realmente escolher errado. Então você acabou de escolher errado, acabou de fazer uma estrepulia, sua consciência gritou dizendo que você não devia ter feito, ora ao Pai. Pede ajuda, Senhor, aqui estou eu novamente, fracassado nesses planos do dia ou da semana, que eu queria ter superado e não consegui superar. Mas estou aqui, lhe solicitando ajuda, amparo, para que eu possa recondicionar minha consciência, aurir forças de boa vontade e coragem para me modificar, para eu abandonar o meu eu egoísta, o meu eu orgulhoso, o meu eu vaidoso. Ou faça isso conscientemente, ou desencarne e perceba os reflexos da sua consciência equivocada. Você escolhe, não tem problema nenhum. Então, nem todas serão arrebatadas às esferas purgatoriais. Não será, com certeza não. E ainda que tais ocorrências se sucedam, ouçamos ainda o abnegado amigo do Evangelho, quando nos assevera, mas todos seremos transformados. Então, esse é o denominador comum. Ou você se transforma conscientemente, ou você vai ser brindado a perceber você mesmo com mais recurso. Você vai ver
como você reage. Você vai ver o efeito de um coração raivoso. Você vai ver o efeito de um pensamento que está preocupado com vingança. Você vai ver o que isso promove no seu dosímetro de irradiações mentais, chamado corpo perispiritual. Você vai ver o quanto você vai maltratar ele. E Deus deixa. Você é livre para fazer isso. Então, Paulo não promete sofrimento inesgotável, nem repouso sem fim. Não existe nenhuma coisa nem outra. Promete transformação. Sim, mas adivinha, você só quer transformar, você só transforma aquilo que você reconhece que não está bom. Não, um dia o planeta Terra vai se tornar um planeta de regeneração. Isso vai estar implantado em todos os corações que aqui habitam, estão interligados à caminhada desse planeta. Mas você só regenera aquilo que é necessário regenerar. Você só altera conscientemente, retrabalha aquilo que você reconhece que está ruim. Então você tem uma estátua em casa, está toda rachada, quebrada, soltando pedaço. Está na hora de regenerar essa obra. Por que você achou que tem que regenerar? Há 2 dias atrás você achava que estava boa ainda? Não estava bonita, estava dando para o gasto. Assim somos nós com a nossa identidade psíquica. Assim somos nós com a nossa consciência. Ela me trouxe até aqui. Eu estou muito bem assim com ela, por que eu tenho que ficar toda hora buscando me modificar? É esse o problema. Aí vamos reconhecer que no fundo, lá no fundo do nosso subconsciente, nós não queremos nos transformar, nós não queremos nos regenerar. Então quer dizer que eu tenho que regenerar todos os aspectos da minha consciência, de como que eu amo, como que eu escolho amar, como que eu escolho perdoar. Exato. Você tem que conseguir perdoar em níveis mais sofisticados. Você tem que conseguir fazer o bem em princípios mais sofisticados. Sempre. A única certeza é a mudança, se assim desejarmos. Então ninguém parte para o chamado da vida eterna senão para transformar-se. É um processo de transformação. Então a morte do corpo é crescimento espiritual. Isso aqui, a maioria vai ficar impressionado com essa frase de Emmanuel. Morte do corpo é crescimento espiritual. Agora, por que é crescimento espiritual? Aqui todo mundo acha que é a coisa mais vulgar do mundo, é uma coisa até ruim. Nossa, o corpo, chegou ao limite ali, chegou ao esgotamento físico, ele não vai conseguir prosseguir mais. Eis que chega o fim da encarnação. Por que é crescimento espiritual? É morrer por morrer? É só a morte do corpo físico, simplesmente a morte do corpo físico sozinho já te brinda crescimento espiritual? De certa maneira, sim. Você vai ser obrigado a abandonar a sua identidade. O seu nome não vai existir mais. Aqueles laços que você achava impossível não mais conviver, que você precisa muito daquelas outras consciências à sua volta, você vai ter que se afastar. Não é opcional. Então, todos esses aspectos de transformações que ocorrem quando deixamos o corpo físico, que muitos acreditam que é uma grande violência, não é uma violência. É uma grande transformação, por isso que ele é crescimento espiritual. Porque sua consciência vai ter que se transformar naquele momento. Qual momento? Você tem que ter a sua identidade psíquica como espírito mortal que você tem preservada. Os seus valores de amor, os seus valores de carinho para com todos, tem que preservar, tem que continuar, tem que prosseguir. Não tem por que ter desespero. Você mergulha num buraco escuro e fala: se Deus quer que assim eu faça, assim farei. Ele é um Pai de amor e de sabedoria, que é o melhor para nós sempre. Não vai ter medo. Medo de quê? Você já sabe que não existe morte, nada acaba, só existe a morte do corpo físico, mas nessa morte do corpo físico, várias coisas se modificam. Eu gosto tanto de um brigadeirinho. Eu gosto tanto de tal coisa. Gostava, né? Porque não vai ter do outro lado.
E você não vai ficar vampirizando as pessoas que estão comendo brigadeirinho por aí só para ter a mesma sensação que aquele outro encarnado, né? Você está em outro padrão vibratório, você não quer mais fazer essas coisas. Então, se você quis passar pelos desafios do vício, qualquer tipo de vício, vício alimentar, vício sexual, vício de bebidas, de drogas, é o espírito que escolhe. Eu quero mergulhar nisso e eu vou conseguir sair. E quando deixamos o corpo físico, sim, temos que deixar isso para trás. Não vai ter mais corpo físico. Vai perseguir pessoas para ficar vampirizando? Então, sim, a morte do corpo físico é crescimento espiritual. Porque ele vai forçar você a abandonar aquela identidade que você ama. Nossa, eu gosto tanto de mim mesmo. Aí eu olho no espelho, nossa, eu sou tão bonita, sou tão bonitona, eu tô com esse cabelo tão lindo. Vai ficar tudo para trás. Vai ficar para trás. E você sabe que a sua consciência espiritual é que vai modelar o seu perispírito. O seu equilíbrio é que vai modelar o seu perispírito. Então por que está se preocupando? Vai ser crescimento espiritual? Sim, com certeza. Então o túmulo, numa esfera, é o berço de outra. É óbvio que quando não estamos mais animando o corpo físico, estamos só animando o perispírito. Mas sempre estivemos animando o perispírito. O perispírito nos interliga com o corpo físico. Nós que pensamos, que sentimos, não temos ligações diretas com o corpo físico. Tem que passar pelo perispírito. Então sempre estivemos animando o perispírito com as nossas irradiações mentais, com a nossa construção dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Então sim, é um novo berço. Você é como se estivesse renascendo do outro lado. Recondicionando sua consciência a estabilizar o seu corpo perispiritual. E você conseguirá fazer isso, porque você já se identifica como um espírita, imortal. Então, e como a função da vida é renovar para a perfeição, transformemo-nos para o bem desde hoje. Então esse é o agravante. Nós evoluímos também fora do corpo físico, se assim o desejarmos, se assim buscarmos, se assim realmente nos imbuirmos de total capacidade, de foco. Eu quero melhorar, eu quero progredir. Então sim, é possível fazer isso lá fora, fora do corpo físico, durante o sono. Mas entenda, o desenvolver o bem é exercício contínuo, fora do corpo físico ou no corpo físico. Mas quando estamos no corpo físico, é o único momento que podemos sanar e promover o bem a terceiros com extrema facilidade. Está muito mais fácil produzir o bem quando estamos no corpo físico do que quando estamos fora do corpo físico. Porque quando você estiver fora do corpo físico, se você olhar para uma situação e você pensar mal, se você julgar mal, você já desligou tudo. Você já automaticamente se desligou das manifestações divinas de amor e sabedoria. Então, por vezes aqui você consegue mais fortemente, mais limitadamente, devido a essa limitação do corpo físico, se concentrar melhor. Eu vou fazer o bem, ele é terceiro, a fulana. Nossa, acabei de fazer o bem para ele, ele me maltratou, não sei o que lá. Mas você não percebeu todas as irradiações de mágoa, de ódio, de rancor, porque tem um certo abafador chamado corpo físico. E você consegue lutar mais facilmente para perdoar. E você consegue mais facilmente se colocar em condições de tolerância e compreensão com relação às imperfeições alheias. Você sente menos os princípios dilacerantes das vibrações de quem odeia, de quem não ama. Então sim, é extremamente importante esse período do corpo físico. Não fique desejando estar do outro lado, porque do outro lado eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Do outro lado é mais desafiador. Se você tinha que ter um pouco de equilíbrio aqui, lá tem que ter muito mais equilíbrio. Se aqui o meu pensamento às vezes fica meio desordenado, lá um pensamento meio desordenado não produz nada.
vive condições basicamente de semi-consciência. Então temos que buscar em todos os momentos absorver as oportunidades de nos desenvolvermos para produzir o bem, desenvolvermos o amor e a sabedoria em todos os momentos.